Temos 5 minutos, né? Infelizmente, nós temos tempo aqui para encerrar o evento impreterivelmente no horário. Mas 5 minutos para intervalo, Alexandre, ou para debates? 5 minutos. Debates? Debate. Ok. Não tem mais então, tempo para isso. A palavra está aberta. Uma pergunta para a doutora. A gente fala do que a gente tem que fazer na reciclagem de produtos. Muito obrigada. Eu gostaria de perguntar para a senhora, é feito algum trabalho preventivo hoje nas escolas, principalmente com as crianças, que hoje em dia tem iPod, aquilo mais, e eles estão achando que é só ir no mercado, ir no fashion mall, enfim, para comprar. E nós estamos, vamos dizer, fazendo uma lavagem cerebral para essas coitadinhas que vão ter surpresas não tão agradáveis no futuro próximo. Com certeza. O Eixo Escolas, ele, além de trabalhar junto às professoras, com vários, por exemplo, a gente distribui CDs com filmes, um dos filmes é aquele História das Coisas, que é perfeito para esse tipo de coisa. Começa falando do iPhone, né, do iPod, eu acho. Tem vários filmes da linha História das Coisas. Para quem não viu os outros filmes, também tem a História da Água Engarrafada, a mesma mulher falando, a mesma tipo de produto. Tem também mais 2 que eu não estou lembrando agora, outros filmes. A gente dá uma série de materiais didáticos para as professoras, cartazes com uma cooperativa. Eles vão conhecer o lugar. As cooperativas são lugares sem mosca, sem mau cheiro, não são aquelas usinas, são onde o lixo chegava in natura, e sim um lugar onde só chega o material reciclável, que é limpo, não tem mau cheiro nem moscas, e é perfeito para fazer esse tipo de sugestão que você está dando, e a gente tem feito isso em diversos municípios. E a gente teria acesso a esses filmes, essas apresentações? Com certeza. Eu tenho que incorporar, aprendi muito com o Dr. Venter hoje, eu vou colocar filmes na minha apresentação também. Porque a gente tem um filminho das crianças visitando, e delas falando da diferença entre aterro, lixão, e como elas não sabiam, etc. Mas sim, eu vou ter muito prazer de recebê-los na Gerência de Educação Ambiental, no INEA, que fica na Avenida Venezuela 110. E se vocês quiserem conhecer nosso material didático, a gente distribui canecas para evitar a geração o descarte desnecessário de copos, CDs, cartazes. A gente tem material específico dessa campanha muito interessante. Bom, a doutora Polita. Doutora Polita, bom dia. Robson Coutinho, da Conlurb. Minha pergunta é a seguinte. Nós já perdemos muito, né, nos anos, eu falo por mim, né, com a parte educacional. Nós perdemos educação moral e cívica, nós perdemos o ASPB. A senhora acha que no fórum nós poderíamos incluir na carta que o doutor Carreira vai fazer a inclusão da matéria educação ambiental? A senhora acha possível, ou a senhora acha que isso ainda nós não temos como fazer essa proposta? Porque nós já perdemos muito, né, para a parte educacional. Eu acho que, de repente, hoje nós temos que começar a pensar para as crianças nessa parte de educação ambiental se tornar uma matéria efetiva na grade curricular. Robson, muita gente não tem conhecimento de que nós já passamos essa discussão no Brasil. O que se entendeu a partir dessa discussão, e hoje a gente se percebe concordando com os dois polos, com as duas partes dessa discussão, é que não seria o caso de haver uma educação ambiental, uma matéria de educação ambiental, e sim haver a transdisciplinaridade. Todas as matérias têm que trabalhar o tema ambiental. Então, a professora de português, mas não tem nada a ver com isso, tem que trabalhar pela política de educação ambiental. Então, o nosso desafio, há 5 anos atrás, eu estou na área há mais de 15 anos, era justamente conseguir tirar esse professor de sala de aula, que ele não tinha habilidades, ele não tinha instrumentos, cabedal, para poder trabalhar esse tema de modo interdisciplinar e assimilar na sua matéria os conteúdos ambientais.
Hoje em dia eu já vejo uma mudança muito interessante nesse sentido, não só em termos de novas metodologias para trabalhar com o professor, às vezes até entrando com o professor na sala de aula com o aluno e fazendo a capacitação do professor junto com os alunos, e ele sendo munido de mais instrumentos e mais conteúdos para trabalhar as questões ambientais, e também o maior interesse por parte dos professores, que mesmo trabalhando muitas vezes em tripla jornada, ele hoje tem um desejo, sinto isso, um desejo, ele consegue conciliar na sua agenda o momento de participar de eventos como esse, de se qualificar para trabalhar, como define a lei, a educação ambiental na sala de aula de modo transdisciplinar. De nossa parte, a gente tem essa preocupação com os professores, daí a nossa parceria com a SEDUC, com a coordenação de educação ambiental da SEDUC, de modo que a gente possa trabalhar com professores em sala de aula, inclusive a partir de uma definição política disso, porque o professor só querer não basta, ele tem que estar vinculado a um órgão que prioriza essa capacitação dele, né? Então, por exemplo, os eventos que a gente faz para professores são 350 professores do estado inteiro. No ano passado nós fizemos 4 oficinas dessas na UERJ, até para municípios que ainda não tinham programas municipais de coleta seletiva. Então, eu sinto uma transformação nesse sentido acontecendo para melhor. Mais 2, mais 3. Rapidamente, por favor. Fiquei impressionada com o Microfone para ela. A partir de uma iniciativa privada, particular, pequena, que se transformou numa coisa tão grande. Agora, o que me deixa assim, feliz e triste ao mesmo tempo é que a gente vê que, por exemplo, o Código Florestal seria uma grande oportunidade de haver, através de leis, a preservação das matas e, com isso, também fornecimento de água limpa, sou professora de Geografia e Meio Ambiente. Então, eu fico triste de ver que, do lado do governo, através de leis, a gente não tem o respaldo consciente. Estamos em 2011, frente a tantos problemas e questões ambientais, e o Brasil aparece com um código completamente defasado, irresponsável em alguns pontos importantíssimos. E aí vem a tristeza ao mesmo tempo que você vê iniciativas particulares nossas aqui, de estarmos aqui assistindo coisas magníficas, maravilhosas, positivas, até fora do país, e nós aqui dando um exemplo triste de um código que ainda está defasado, porque existem interesses por trás de uma série de leis que entristecem, que nos fazem ficar pensando, meu Deus do céu, a gente com tanta iniciativa particular, tanta vontade, e não temos o respaldo do poder mais alto, que é o do governo. Afinal de contas, seria um representante dessa base que a gente está falando tanto aqui, que tem que começar de baixo para cima. Mas olha, fiquei muito impressionada como é que uma pessoa, né, a partir de alguns médicos, consegue um trabalho tão bonito, grandioso e feliz, né, que a gente teve a oportunidade de conhecer. Muito obrigado. A intenção da gente é, primeiramente, conseguir desse exemplo gerar outros projetos. Eu tenho amigos de outras partes do país que já começaram projetos parecidos, depois da gente mostrar o nosso. Isso deixa a gente muito contente, exemplos vivos. Eu acho a expectativa e o desejo é que a gente consiga realmente fortalecer essa cadeia de baixo para cima, porque do jeito que as coisas são, eu acho que precisa, com novos meios de comunicação, com internet, com tudo, a gente conseguir ficar tão forte a ponto de ser um poder real de realização. E esse evento do Carré nada mais é do que isso, né? Do Instituto, né? Com iniciativa, né? Da liderança, me perdoe, mas é isso, a gente está aqui hoje. Eu espero que no próximo a gente consiga trazer mais gente e fique forte, consiga trazer realmente dados vindo de baixo para cima. Carreira, dá licença. Eu queria só colocar uma observação em relação ao que a nossa colega falou. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma cultura de cobrança demais por parte do governo. A gente sabe que isso é uma dificuldade, né? E acho que exemplos como o do Dr. Veit, que eu até particularmente, Dr. Veit, cantei no coral dentro do evento de vocês
lá na Tijuca. Quando eu olhei, eu falei, não acredito, é ele mesmo. Fiquei muito feliz de ver que o projeto continua andando, né? Deve ter uns 4 anos que a gente trabalhou lá. E fiquei muito feliz de ver que o projeto está crescendo. Naquela época eu já me emocionei, eu saí de lá chorando, igual um bobo. Mas é bom, acho que iniciativas particulares são as mais importantes hoje. A gente não pode se acomodar e ficar esperando de cima para baixo. Acho que ele colocou no início da palestra, ele falou, é importante que saia de baixo para cima. O que incomoda mais, eu dar uma pancada na sua cabeça ou morder seu calcanhar? Né? Então a gente vai morder o calcanhar assim dos governantes até que um dia eles vejam que existe gente incomodada e que tem gente fazendo. Né? Então eu parei, eu reclamava muito, sabe? Eu criticava demais a parte governamental, a parte de leis, e resolvi fazer um pouquinho mais, sabe? Assim, partir um pouquinho mais daqui de baixo, vamos ver o que eu posso fazer no meu entorno para que a gente possa atingi-los. Né? Eu acho que esse upper no fígado, ele dói mais do que, de repente, uma crítica, uma coisa maior. Tá? Ótimo. Bom dia, meu nome é Marcele Mourelli, eu sou assessora da doutora Naiva no Ministério Público Federal, mas eu vou falar aqui não como funcionária do órgão, mas como profissional do direito, mestrando em Direito das Cidades da UERJ. Fiquei muito feliz em ver a UERJ participando de um projeto importante junto ao INEA. Às vezes é difícil a relação entre a universidade e alguns órgãos públicos, até pela burocracia, pela falta de contato entre a academia e a realidade fora. O que eu queria perguntar é se existe algum projeto específico da área de educação ambiental com a relação do empreendedorismo que incorpora as externalidades. Vou explicar o que eu fiquei pensando. Um debate muito comum no empresariado é que, se eu transferir o custo do resíduo para a sociedade, o meu produto fica mais barato, eu fico mais competitivo. E aí, às vezes, fica difícil para o profissional puramente do direito, que não trabalha com essa interdisciplinaridade, convencê-lo de que ele tem que trazer o custo do tratamento do resíduo para dentro da sua cadeia produtiva. A política de resíduos sólidos foi muito importante nesse sentido, porque cria uma obrigação, cria um marco legal que foi fundamental, mas além do marco legal que incorpora aquela ideia de ciclo fechado que a doutora Polito estava falando, a gente tem que começar a trazer para dentro da cadeia produtiva a questão socioambiental. Quando o Dr. Veit coloca dentro do ciclo da contabilidade da empresa dele todo o custo do projeto social, ele está agregando valor à marca dele. Com certeza ele não passou a ter prejuízo em função desse projeto. O que eu fiquei pensando, seria possível uma relação entre a Secretaria de Educação Ambiental do INEA e os órgãos das Secretarias de Desenvolvimento, da parte de indústria, para trabalhar essa ideia do empreendedorismo responsável e que traz esse custo para dentro da sua cadeia produtiva. Eu penso que uma resposta para a sua ponderação seria bastante ampla, né? O que nós temos é o braço que trabalha com isso dentro das nossas ações, inclusive em vários setores, não só da educação ambiental, em vários setores da gestão de resíduos no INEA e na SEA, é o SEBRAE, porque o SEBRAE que é a instância que trabalha a produção mais limpa, as certificações, a própria construção de um marketing responsável a partir da responsabilidade social e ambiental junto aos parceiros. Da parte da educação ambiental, eu acho que a gente trabalha isso quando a gente insiste tanto na questão do consumo, né, e que o consumo vai definir esse resíduo, né, então a parte que nos cabe é em termos de consumo consciente, para que esse consumidor prefira o produto
eu vou querer a escova de dente dele, eu não quero mais outra, entendeu? Então, assim, essa formação desse consumidor, né, para que ele prestigie mais o produto que é produzido de maneira ambientalmente, socialmente responsável. Eu só não concordei com você quando você fala que quando a gente obriga que o fabricante se responsabilize pelos custos, isso fica barato.